Abacuque capítulo 1, diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contado. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar o juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm com que os governe? A todos levantam o inimigo como um anzol, pesca-os de arrastão e ajunta a sua rede varredura. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura na sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Essa é a palavra do Senhor para a nossa reflexão nessa noite, e eu convido você para falarmos com Deus mais uma vez. Deus querido, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ler esse texto e pedimos, ó Deus, pela iluminação do teu Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender a mensagem de Abacuque e aplicar, ó Deus, esta mensagem à nossa vida, à realidade que nós temos vivido. Que isso, ó Deus, traga alento e esperança aos nossos corações, ao mesmo tempo que nos faz olhar para a soberana vontade do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se eu perguntasse para você, quando eu te convidei para abrir no livro de Abacuque, qual a primeira mensagem que veio à sua mente? Qual o primeiro texto que você se lembrou quando eu falei o nome do profeta? Eu tenho uma suspeita de que você tenha se lembrado da oração de Abacuque lá do capítulo 3. Há alguns anos, nós decoramos esta oração por meio de uma música. Ainda que a figueira não floresça, que não haja produto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja gado nos currais, contudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Parece que este é o resumo de todo o livro de Abacuque.
E sabe, irmãos, é exatamente porque a imagem que nós temos de Abacuque parece se concentrar mais fortemente na oração de Abacuque no final do livro, é que eu resolvi ler o contexto em que aquela oração foi proferida. Eu tenho para mim que nós perdemos muito a respeito da profundidade do texto quando tudo que nós conhecemos a respeito do profeta Abacuque, os dias que ele viveu, se resume àquela canção, aquela declaração de fé, a oração de Abacuque no final do capítulo 3. Por isso, eu quero convidar você a considerar aquela declaração à luz do contexto que passo a apresentar aos irmãos aqui no capítulo 1 e mostrando um panorama no capítulo 2 também. Nós, à semelhança de Abacuque, vivemos dias muito singulares. Vivemos dias de intensas lutas por várias coisas. Uma disputa acirrada em várias camadas da nossa vida. Mais recentemente, disputas ligadas a questões eleitorais. Muitas pessoas muito felizes. Outras pessoas extremamente tristes, desesperançadas. Pessoas que se dizem de luto por causa de tudo que aconteceu, porque têm a impressão de que Deus não respondeu às suas orações. Nós vivemos, sim, um clima, um ambiente de muitas incertezas. E por isso, irmãos, eu quero convidar você para que juntos nós consideremos o livro de Abacuque como sendo um meio pelo qual Deus faz brotar esperança no nosso coração em meio às incertezas da vida. Em meio às dúvidas que brotam, que se multiplicam na nossa mente e no nosso coração, Abacuque nos faz pensar que é possível e é real a esperança que vem da parte de Deus. Então, eu quero convidar você a pensar um pouco a respeito de quem era Abacuque e o que estava vivendo no seu tempo, para que no final nós possamos olhar para a sua oração no capítulo 3 e entendermos em que termos aquela oração foi dita e como ela afeta a nossa percepção a respeito de Abacuque. Nós precisamos nos perguntar, quem era Abacuque? O texto começa dizendo que a sentença de Deus foi revelada ao profeta Abacuque. Isso nos indica que, muito possivelmente, diferentemente de outros profetas contemporâneos seus e outros que vieram antes de Abacuque, Abacuque era um religioso. Quando olho, por exemplo, para o capítulo 3 e percebo a construção literária do capítulo 3 como uma espécie de salmo, eu sou levado a inferir, e sim, é só uma inferência, que talvez Abacuque fosse da tribo de Levi, por exemplo. Fato é que Abacuque era um religioso e ele recebeu uma sentença de Deus. O texto começa com uma sentença. E sabe o que é interessante, irmãos? O termo original no hebraico, sentença, é livremente traduzido por peso. E existem algumas possibilidades de interpretarmos o peso que Abacuque está se referindo. Talvez o peso que o profeta sentiu no seu coração em ter que comunicar o juízo de Deus ao povo que havia se afastado. Talvez o peso de que Abacuque se refere faz menção ao próprio juízo de Deus, que, como nós vimos, iria devastar o povo por meio dos neobabilônicos. Fato é que o texto começa com o juízo de Deus para com Abacuque. Então, as datas e o contexto que Abacuque está inserido derivam basicamente de duas informações que nós conseguimos observar no texto. O período da história onde os reinos estavam divididos. Depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. E nós percebemos então que Abacuque foi chamado para comunicar a sentença de Deus, o juízo de Deus no reino do sul, descrito por Judá
no capítulo 1, versos 2 a 4. Nós percebemos também que o estágio do levantamento dos caldeus, descrito no verso 6 do capítulo 1, nos sugere fortemente que naquele tempo, embora a esta altura os caldeus, ou como eu disse, os neobabilônicos, ainda não fossem tão fortes a ponto de dominar aquela região, eles já se faziam presentes naquele contexto do Antigo Oriente Próximo. E então, Abacuque começa escrevendo o livro, citando a presença daquele povo ímpio, daquele povo mau. Isso nos indica, então, irmãos, datarmos Abacuque em algo em torno de 622 anos antes de Cristo, quando os caldeus, sob a autoridade de Nabopolassar, tomaram dos assírios o Império Babilônico. E é por isso que eles são chamados de povos neobabilônicos. O texto nos indica, então, que este era o período onde reinava sobre Judá o rei Jeoaquim. E isso também nos traz informações importantes, porque existe um contraste muito grande entre aquilo que Jeoaquim fez, o seu reinado, com o reinado de seu pai, o rei Josias. Você pode conferir essa história lá em Jeremias capítulo 22, Jeremias capítulo 26. Então, no contexto de Jeoaquim, nos tempos de Abacuque, a deterioração moral e espiritual de Judá intensificou-se e o rei e as pessoas começaram a desprezar de forma intencional e insolente as leis da aliança. E sabe o que é interessante? Eu disse que nós vivemos um tempo singular e isso nos faz ter uma aproximação de Abacuque também muito interessante. Porque Abacuque também é um profeta singular. Sabe por quê? Os profetas eram uma espécie de instituição divina. A última instituição que Deus valia-se para chamar o povo ao arrependimento. Deus usava reis, Deus usava os sacerdotes, os religiosos, Deus usava os juízes, e quando tudo isso falhava, Deus levantava os seus profetas para serem como uma espécie de arautos, para comunicar a mensagem de Deus. Na maioria das vezes, um chamado ao arrependimento, comunicando o juízo de Deus e a possibilidade do povo obter o perdão de Deus. Mas é interessante, irmãos, que Abacuque é um profeta diferente, porque no seu livro nós não vemos Abacuque proferindo o juízo de Deus para o povo. No seu livro não está narrado o momento em que Abacuque profetizou para o povo. O livro todo é um diálogo do profeta que está lamentando por aquilo que ia acontecer com o povo diante de Deus. Alguém que está clamando a Deus: até quando, Senhor? O Senhor não vai nos ouvir? Por que o Senhor permite tamanha maldade? Por que essas coisas parecem não ter um fim? E então o livro profético é contado na perspectiva de um diálogo entre Abacuque e Deus. É singular, no sentido de que Abacuque, no seu livro, não comunica essa mensagem ao povo. E é muito interessante como existe toda uma construção. Abacuque começa falando com Deus. Ele recebeu o juízo de Deus. E então ele começa levantando aqui o seu clamor a Deus. E a gente vê Abacuque falando, Deus respondendo. Abacuque falando e Deus respondendo. Existe uma sequência aqui de perguntas e respostas que o autor bíblico faz na tristeza, na perplexidade do seu coração em relação à maldade que estava acontecendo nos seus dias. E Deus vai respondendo o profeta. As orações e queixas de Abacuque têm uma estrutura muito semelhante ao salmo que nós lemos propositalmente na abertura desse culto. É muito interessante que cada uma das queixas no Salmo 10, que é um salmo de lamentação, vem sempre seguida de uma resposta de Deus.
O escritor bíblico queixa-se com Deus de algo que traz tristeza e perplexidade. Na sequência, Deus responde. É exatamente assim também com o salmo que citei, o salmo de Davi, número 12. O autor bíblico se queixa e Deus o responde. O livro de Abacuque, então, irmãos, pode ser dividido, todo ele, mais ou menos assim. Capítulos 1 e 2 são aquilo que na teologia nós chamamos de os oráculos de Deus. É a mensagem de Deus. É aquilo que Deus está comunicando a Abacuque para que Abacuque possa comunicar ao povo. Já o capítulo 3 é diferente. O capítulo 3 é escrito seguindo os mesmos padrões de um salmo. É uma dedicação, uma orientação como algo que deveria ser cantado. E é por isso que a música convencionamos chamar de Ainda que a Figueira ou coisa do tipo, faz tanto sentido. Porque aquele texto foi pensado para ser de fato uma música. Nós vemos isso no capítulo 3, depois você pode conferir, dos versos 1 a 17. Aquela é uma música de triunfo e é o resultado de uma visão teofânica, uma visão onde a presença de Deus se manifesta em meio ao caos. Capítulo 3, versos 3 a 15. E aquela visão da ação de Deus em meio ao caos traz confiança expressa no testemunho pessoal que Abacuque profere nos versos 17 a 19, que nós muito bem conhecemos. Ainda que a figueira não floresça, e etc. O livro de Abacuque reflete, então, uma profunda ou uma profundidade e intensidade dos seus sentimentos, e especialmente a perplexidade do seu coração, que ele parece lutar ali, questionando-se diante de Deus. E no final, o texto nos aponta para a sua fé vitoriosa. Irmãos, Abacuque é para nós uma boa base para a nossa teologia da oração. Abacuque está conversando com Deus. Abacuque está abrindo o seu coração diante de Deus, vendo a maldade dos seus dias, os desmandos das autoridades do seu tempo. Abacuque está questionando: Senhor, até quando o Senhor há de permitir que os mais fortes se valham do seu poder para subjugar os mais fracos, os pobres? Até quando o Senhor há de permitir que o perverso prospere? Por causa da maldade, a justiça foi afrouxada e torcida. É isso que nós vimos no final do verso 4. Então Abacuque está lamentando-se diante do Senhor. E sabe o que é interessante, irmãos? Esta é uma resposta de Abacuque ao contexto que ele estava vivendo. E ele recebeu uma sentença de Deus. Isso nos faz pensar a respeito da motivação ou motivações da nossa oração. Porque pense comigo, como cristãos, reformados, calvinistas, nós cremos que Deus, ele decreta todas as coisas. Nós sonhamos, nós planejamos, mas Deus realiza. Os nossos planos podem ser frustrados, mas os de Deus não. A vontade que prevalece, que é de fato uma vontade boa, perfeita e agradável, é a de Deus e não a nossa. Então, quando nós oramos, nós cremos que nós não somos capazes de convencer Deus a respeito dos nossos desejos. Então pense comigo, por que orar? Se é a vontade de Deus que vai sempre prevalecer em relação à minha. Por que Abacuque, então, em meio à sua perplexidade, está abrindo o coração, intercedendo por uma situação tão difícil, se ele sabia que a vontade de Deus iria se cumprir, que os neobabilônicos viriam contra o povo e os dominaria? Por que orar se nós não conseguimos convencer Deus a respeito dos nossos planos? Irmãos, a nossa oração não deve ter como finalidade convencer a Deus a respeito daquilo que nós desejamos.
O nosso coração é enganoso, nos diz a palavra do Senhor. Nem sempre as nossas escolhas são as mais adequadas. Nem sempre as nossas reações às circunstâncias que nós estamos inseridos são as mais adequadas. Por isso, a nossa oração não pode ter como motivação convencer Deus a fazer aquilo que nós queremos, mas de pedir para que Deus prepare o nosso coração para recebermos a vontade dele. Nós precisamos, meus irmãos, continuar firmes em oração, para que na ação do Espírito Santo nós possamos receber com paz, receber com entendimento aquela que é a vontade de Deus. E mesmo que esta vontade de Deus revelada, quer seja por sua palavra, quer seja pelos acontecimentos, é a vontade de Deus para nós. E mesmo que signifique um não, mesmo que signifique uma negativa de Deus, nós precisamos olhar para tudo isso, crendo que não também é resposta, que porta fechada também é resposta de oração, que Deus nunca está em silêncio. O que muitas vezes acontece é que por não querermos, não nos submetermos à vontade de Deus, nós julgamos que Deus não está fazendo nada para a nossa causa. Deus está no controle de todas as coisas. E Abacuque nos ensina isso. Nós, de fato, precisamos ser perseverantes em oração. Nós precisamos ser humildes para receber a vontade de Deus na nossa vida. Então, eu realizei aqui um pequeno esboço do livro de Abacuque para que a gente consiga aplicar esses ensinamentos ao nosso coração na sequência. O livro pode ser definido de uma forma de esboço mais ou menos assim. Abacuque expressa a sua queixa ao Senhor. Os ímpios prosperam sobre os justos. Versos 1 a 4. Por que, Senhor, que os ímpios prosperam? Por que aqueles homens maus parecem não sofrer? Por que os justos parecem pagar o preço? E o Senhor parece não fazer nada para intervir? Quantas vezes, queridos, nós olhamos para as circunstâncias que nós estamos inseridos e temos exatamente a mesma impressão? Por quê? Por que existe tanta maldade? Por que o justo parece ter uma vida muito mais difícil do que aquele que realiza maldades? Por que nós sofremos tanto, por exemplo, com a nossa classe política? Por que, Senhor? Abacuque queixa-se diante de Deus num legítimo lamento. Até quando, Senhor, há de permitir que estas coisas aconteçam? E então, na sequência, dos versos 5 a 11, Deus responde o profeta Abacuque. Então, a partir do verso 5, é Deus falando. Deus, então, está dizendo: você está pedindo libertação da maldade aí entre o povo? Você está achando que a maldade do povo é tudo que vocês vão enfrentar? Não, não. Eu enviarei os babilônicos, os neobabilônicos, que eram conhecidos pela sua vileza, pela maldade do seu coração, por serem homens de moral duvidável. Enfim, de uma moral diferente. Eles construíam as suas próprias leis e eles faziam o que eles queriam. Escravizavam os povos dominados e eles torturavam as pessoas com requintes de crueldade. Era um povo mau. Então, irmãos, perceba que, como o texto está desenhando, Abacuque chorando diante de Deus, dizendo: até quando, Senhor, há de permitir que homens maus nos governem? Até quando o Senhor há de permitir que coisas ruins aconteçam? E Deus diz para ele: vai piorar. Vai piorar. Sabe quando você que tem um filho pequeno, está em casa, e teu filho chega para você e diz assim: oi, papai lindo, mas lá está dormindo.
O Asaf é o exemplo. Oi, papai lindo, gordinho, eu te amo tanto, eu não sei como é que eu posso te amar tanto, eu não sei como é que eu consigo resistir de tanto amor. E ele é assim. E eu sei que vai vir alguma coisa. Então o Asaf me pede alguma coisa. Papai, eu posso isso, isso e isso. E aí, irmãos, o pai que está de fato comprometido com a educação do seu filho, ele precisa responder não necessariamente atendendo o pedido do filho, mas preocupado em manter o seu filho nos caminhos de Deus. E muitas são as vezes onde eu digo para Asaf, não, por uma série de fatores. E a impressão que eu tenho aqui é que Abacuque chega diante de Deus como alguém que está assim, Senhor, o Senhor precisa intervir. Olha o que está acontecendo, a nossa vida está arruinada, Senhor. O que será de nós? E agora quem poderá nos defender? E Deus diz, vai piorar. Eu vou mandar um povo que é mau de coração, que vai dominar sobre vocês. E é interessante, irmãos, que depois de ouvir o peso dessa sentença, Abacuque faz uma segunda queixa. Por que os perversos babilônicos? A ideia de Abacuque é, Senhor, realmente a gente se desviou dos seus caminhos, realmente a gente não está lá assim, um povo que está servindo ao Senhor, mas quer dizer então que o Senhor vai prosperar o bandido em cima da gente? O Senhor vai fazer com que pessoas que deveriam ser condenadas pelos seus atos governem sobre nós? Senhor, isso não parece muito errado? Isso não parece algo estranho demais? Por que os babilônicos? Por que um povo pagão? Por que um povo que é politeísta? Por que um povo que blasfema contra o Senhor? Por que, Deus, estas coisas? E aí, Deus responde a Abacuque. Abacuque, vida para os fiéis e desventura para os ímpios. O capítulo 2 é escrito e Deus vai comunicar que o fato de Deus se utilizar de ímpios para disciplinar o seu povo, isso não significa impunidade da parte de Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abacuque, sim, eu levantei os neobabilônicos, eles serão o meu juízo sobre vocês, e depois eu vou punir eles pela maldade deles. Sim, eu não vou passar pano para a maldade, mas eu vou me utilizar até da maldade de um povo perverso para mostrar a vocês o caminho certo. Então, meus irmãos, o texto vem sendo construído nessa perspectiva de que Deus está determinando o curso da história, permitindo, levantando que homens maus governem sobre o povo para disciplinar o seu povo. O texto começa dizendo que o povo se afastou de Deus. Eles estavam sendo indolentes para com a aliança de Deus, para com os compromissos de Deus. E assim como um pai disciplina o seu filho, Deus exerce disciplina sobre a igreja, sobre o seu povo, para nos mostrar que a nossa esperança não está naquilo que construímos, que nós não podemos trilhar os caminhos do nosso coração, mas devemos viver na perspectiva de que fora de Deus não há salvação. E Deus então diz, Abacuque, fique tranquilo, vocês sofrerão, mas os babilônicos pagarão pelo preço da sua maldade. Às vezes, irmãos, nós queremos fazer desse mundo um céu para nós. Nós idealizamos um senso de justiça própria e nós queremos que os nossos inimigos, que os malfeitores sejam imediatamente punidos. E quando isso não acontece no nosso cronograma, às vezes a impressão que temos é que Deus também não está lá muito interessado nisso. Mas isso não é verdade. Deus
permite o mal para a disciplina, mas Deus nunca faz disso uma ocasião de impunidade. Deus há de cobrar dos maus os seus maus caminhos. Capítulo 2, versos 1 a 5, a distinção crucial é revelada. Duas. A primeira delas, essa distinção. A segunda, as imprecações, ou seja, a maldição que muda do juízo de Deus para a adoração. Capítulo 2, versos 6 até o verso 20. E então, meus irmãos, neste contexto de sofrimento, porque Abacuque estava pedindo, Deus nos livra, Deus nos livre, Deus diz, vai piorar. É nesse contexto de falta de perspectiva num futuro próximo, de libertação, de transformação, é que Abacuque, então, profere a oração, onde ele diz, Senhor, quer saber? Se tudo der errado, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja gado nos currais, em outras palavras, fazendo menção de um povo rural, Abacuque está dizendo, Senhor, ainda que tudo na nossa vida pareça dar errado, a minha alegria, a minha esperança está no Senhor. Irmãos, nós gostamos da oração de Abacuque, mas a gente não para pensar o contexto que essa oração foi proferida. É muito simples, irmãos, fazer a oração de Abacuque quando tudo vai bem na nossa vida. Quando a nossa vida está estável, quando as coisas estão sob o nosso controle. Agora, dizer que está tudo bem, Deus, dizer que nós confiamos integralmente no Senhor, quando as coisas parecem ir de mal a pior, esse sim é o nosso desafio. A oração de Abacuque em forma de salmo, aquele cântico, não é, irmãos, uma declaração apaixonada de alguém que estava sofrendo, mas é uma confissão de fé num Deus que é supremo. Isso faz toda a diferença, porque as circunstâncias diziam para Abacuque, a tristeza é tudo que nos resta, a falta de esperança é o único caminho. E diante daquele cenário, onde Abacuque ainda estava ruminando as últimas informações a respeito do juízo de Deus que viria sobre o povo. Porque pense, Abacuque ainda tinha que comunicar isso para o povo. E depois nós conhecemos a história. De fato, eles vieram. Em meio a este cenário de incertezas, de inseguranças, de más notícias, Abacuque, então, declara sua fé no Senhor. Queridos, nós somos chamados a declarar a nossa fé num Deus que é soberano. Qualquer que seja a resposta de Deus para as nossas orações, esta resposta será sempre boa, perfeita e agradável. Nós precisamos, irmãos, olhar para Abacuque e entender que a nossa esperança, que a nossa alegria, que a certeza que nos faz continuar caminhando para frente, não está em pessoas, em circunstâncias, mas num Deus que governa a história. E isso muda tudo, irmãos. A nossa esperança é que Deus intervenha na nossa vida aqui, e ainda que essa intervenção não seja exatamente como nós gostaríamos que fosse, ou no tempo que nós gostaríamos que fosse, isso não muda o fato de que a nossa esperança completa é escatológica. O nosso descanso completo está em Jesus. E um dia, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor. E nesse dia, Deus há de fazer completa justiça. Nós precisamos confiar, irmãos, que dias difíceis não são uma particularidade dos nossos dias. Então nós precisamos virar a página do capítulo 1. Muitas vezes nós ficamos ali, como Abacuque, no lamento, questionando por que isso, por que aquilo. Nós precisamos caminhar para o capítulo 2, para que então, no capítulo 3,
nós possamos chegar à conclusão de Abacuque: o Senhor é quem governa a minha vida. Então, ainda que tudo pareça dar errado, a minha esperança eu colocarei naquele que é o meu Salvador. Irmãos, a nossa salvação, o nosso sustento não pode estar em sistemas, em ideologias, em pessoas, mas em Jesus Cristo, nosso Salvador. Nesse mundo, de fato, nós teremos que lidar com questões muito difíceis. E ainda que muitas vezes o nosso coração se encha de algumas dúvidas, a certeza de que Jesus é tudo o que precisamos deve ser suficiente para nos fazer continuar. Deve ser suficiente para encher o nosso coração de esperança. Abacuque se queixa com Deus por estar vivendo num contexto de homens maus. Judá estava completamente afastado de Deus, e o profeta está aqui em profundo sofrimento por causa daquela situação de violência e pecado. Nós vivemos num contexto exatamente igual. Neste sentido, irmãos, o livro nos ajuda a entender que, mesmo não percebendo a ação de Deus, Deus está agindo. Mesmo que a resposta de Deus para muitas das nossas orações seja um não, Deus está respondendo. O aparente silêncio de Deus às nossas súplicas não significa que Deus está em silêncio. Muitas vezes, isso é sinal de que, na verdade, não é Deus que está em silêncio. É que os nossos ouvidos estão fechados para ouvir aquilo que Deus tem nos dito. Assim como Abacuque foi levado a expressar a sua fé num Deus que é soberano, provedor, nós também, hoje, vivendo o contexto que nós vivemos, somos chamados, como uma igreja de Jesus, a externarmos a nossa confiança em Deus, tal como fez Abacuque. Mesmo que tudo pareça mal, mesmo que Deus pareça estar em silêncio, mesmo que tudo pareça estar perdido, mesmo que sobrem dúvidas a respeito do futuro, a nossa confiança deve estar firme num Deus que sustenta todas as coisas. Irmãos, que Ele nos ajude a termos fé e confiança como teve Abacuque. É em momentos de dificuldade, é em momentos de perplexidade que o cristão verdadeiro olha para a maldade e diz: essa maldade não prevalecerá, a situação difícil não prevalecerá, porque Deus está no controle de todas as coisas. Qualquer que seja a inquietação do seu coração, irmãos, coloque isso diante do Senhor. Quaisquer que sejam as dúvidas do seu coração com relação ao futuro, com relação às coisas à nossa volta, coloque todas estas coisas diante do Senhor, lamente diante do Senhor, mas não murmure, não reclame, porque Deus é soberano e Ele tem a nossa vida na palma de suas mãos. Ele está conosco todos os dias. Essa foi uma promessa do próprio Jesus, até a consumação do século. Então pense, muitas vezes a resposta é não. Muitas vezes a resposta é uma porta fechada. Mas nós precisamos entender que não e porta fechada também é resposta de oração. Deus está no controle. A Ele seja a honra, a glória para sempre. Amém.